Patrícia, bom dia a todo mundo de casa. Vamos lá, para as pessoas de casa entenderem. O que é considerado precoce, então? Então, Patrícia, é aquela ejaculação que acontece antes mesmo de acontecer a penetração ou quando ocorre a penetração, imediatamente já ejacula e que o homem não tem nenhum controle sobre esse evento. Tem um tempo que a gente pode dizer assim, para ficar mais matemático, mais preciso? Veja só, o tempo é muito relativo, Claro. porque tem a ver com o comportamento, né, sexual de cada casal. Mas, em média, considera-se que 15 minutos para o ato sexual e acontecer a ejaculação seria o ideal. O tempo né? médio. O tempo médio. Porém, o importante é que essa ejaculação aconteça, pode acontecer logo após o início da relação, pode acontecer um tempo mais prolongado, mas o importante é que o homem, ele realmente controle. Não, agora chegou a hora e eu vou gozar, tudo bem. Agora, caso contrário, aí é precoce. É considerado que o homem tem ejaculação precoce quando isso acontece com frequência, né? Uma vez só, não. Eventualmente pode acontecer, Certo. tudo bem, porque está muito relacionado ao processo da ansiedade, é a causa principal. Mas quando isso começa a se repetir e esse processo acaba gerando para o casal uma inadequação, aí sim a gente considera como uma disfunção sexual. O que pode influenciar nisso, hein, doutora? Bebida alcoólica, por exemplo? Na verdade, a bebida alcoólica ela funciona até como um mecanismo de melhoria do estado da ejaculação, porque o álcool ele retarda a ejaculação. Mas não é tratamento, é bom lembrar disso. Claro, imagina. Eu tenho ejaculação, eu vou começar a beber, vai começar a beber. Não é essa a ideia. Tá. Mas veja, o que é que o álcool faz? O álcool acaba levando a um relaxamento. E aquela ansiedade, aquela adrenalina do começo da relação, o álcool faz com que relaxe e aí ele pode prolongar mais, fica mais à vontade na relação e demora mais. O álcool funciona dessa forma, mas não é o tratamento. O homem que tem ejaculação precoce, ele tende a querer ter mais relações sexuais ou não tem relação? Não, normalmente o que acontece em relação a essa questão é assim. Quando o homem ele tem essa ejaculação precoce, que para ele representa prazer, ele pode, Patrícia, até ter mais, procurar ter mais relação. Sim. Quando é uma coisa que ele não está nem aí, é por prazer dele, tanto faz ser não tá rapidinho ou outro, não, já. Tudo bem. Agora, quando isso passa a ser algo que vai interferir na relação do casal, aí isso para ele gera um problema. Porque aí ele começa a dizer, mal comecei, já acabei, e a minha parceira. E a mulher não nada, ou outra pessoa, o homem no caso. E aí fica nesse processo. Como é que fica? Aí isso gera, aí ele começa a ter a evitação sexual. Sim. Ele passa a evitar, começa a inventar uma desculpa, começa a querer não chegar ao ato porque sabe que vai. Não vai. E aí a criatividade começa a ficar sem... Sei como é que é. Isso tem a ver com idade? Interessante, muito boa a tua pergunta, porque assim, a ejaculação precoce é uma característica do adolescente, que é natural. O adolescente ele vai tendo ejaculação precoce por conta do processo de ansiedade, início de atividade sexual, às vezes as parcerias são novidades. Sim. E normalmente o adolescente ele traz muito aquela necessidade de ter uma performance. Está se descobrindo, né, ainda também. Aí a ansiedade é muito grande, então a ejaculação começa a ser precoce. Tudo certo. Mas o idoso, ele passa a ter uma ejaculação que a gente chama de retardada, que é o contrário. Ele não consegue, mesmo agora eu quero ter a ejaculação, mas ele não consegue ter por conta de problemas da própria idade, que aí tem outras questões. Nesse caso, então, a experiência é super positiva, né? Quanto mais o homem se conhece, mais viveu, maior controle dele. O momento que o homem começa a ter um controle da sua vida sexual é depois dos 20 anos. Aí quando ele chega nos 30, 40, então ele entra naquele auge da vida sexual e da experiência da também, maturidade do próprio sexual. corpo e das relações. Estresse, vida corrida, trabalho intenso, isso também pode influenciar? Pode influenciar, sim. E é a principal causa mesmo, porque tudo isso gera um processo de ansiedade e também, Patrícia, o que é muito sério é como os casais hoje se relacionam. Não existe aquele tempo para ter aquele preparo, para ter aquelas... a história da rapidinha, nessa rapidinha acaba... A rapidinha que era para ser uma exceção, vira regra e daí começa todo esse processo. Tenho duas perguntas importantes ainda para você. Sim. Primeira, isso pode ser realmente um problema no relacionamento, né? Enfim, a questão sexual é muito importante entre os casais. Sim, sim. Como começar a resolver isso? Porque pressionar mais um homem também não resolve. Não, pressionar, a gente vai ter mais um problema, Exato. Porque vai aumentar a ansiedade, a cobrança é extremamente negativa no processo
do relacionamento sexual. O que é recomendado? É recomendado que o casal converse sobre o assunto, que muitas vezes para o homem ele não tem nem ideia de que aquilo pode estar afetando o relacionamento sexual. Ele diz, bom, não sei, ela não reclamou. Entendi. Então, a conversa, essa reclamação, ela precisa ser em forma de diálogo. Né? Está acontecendo alguma coisa? Eu estou percebendo que agora você está começando, está terminando tão logo. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar e tal? Então, o problema, doutora, é que muitos homens não são chegados nesse papo, né? Não conversam, não gostam de conversa nenhuma, quiçá sobre isso. Pois e é. aí? E aí é aquela história, né? O relacionamento, ele precisa se falar sobre isso. Porque às vezes o casal, eles falam muito sobre os problemas, sobre o financeiro, sobre a criação dos filhos, sobre a parte negativa do casamento. Sim. E essa parte, que é uma parte positiva, que é a relação sexual, que é o convívio íntimo, eles tendem a ter uma certa, sabe, não, isso aqui a gente não fala. Não, precisa enfrentar, precisa olho no olho, precisa, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre esse assunto, amorosamente, carinhosamente, mas precisa ser conversado. Agora, de maneira geral, então, esse tratamento é todo psicológico? Não tem nada físico? Não tem um medicamento que o homem possa tomar? Tem sim. Olha só, legal isso aí, Patrícia, porque tem, primeiro, eu vou até dar umas dicas aqui para quem está em casa, né? Então, veja, claro que existem os medicamentos normalmente são antidepressivos, para diminuir a ansiedade, certo. É preciso ser feito sim. Com acompanhamento médico, prescrito por médico, tudo bem. Agora, existe o trabalho psicoterapêutico que eu vou dar a dica para casa, que é o seguinte, o homem que tem ejaculação precoce, ele precisa começar a fazer um trabalho que a gente chama de manobra de stop-start. O que é isso? Entendi nada. Entendeu? Nada. Então, ele vai... a masturbação para o homem é um processo muito tranquilo. Só que ele precisa fazer isso de uma forma treinando. Ele precisa retomar aquela brincadeira de adolescente. Sim. Só que dessa vez ele vai usar a respiração e tentar... procurar ter um controle. Então, ele faz a masturbação e ele aperta a glândula na hora que ele estiver pronto para ejacular. E ele respira e aí ele vai tendo esse controle. Isso é uma dica. Uma dica importante. E a outra dica também é exatamente o casal ter um relacionamento onde ela passe a não ter essa cobrança e tire essa coisa do ter que penetrar, Não. O casal pode namorar, pode ter todo aquele namoro sem pressão nenhuma. O homem começa sozinho, então, tentando resolver o problema e contando também com a ajuda da parceira ou do parceiro, que é importante. Né?